Olho para o meu reflexo no espelho do banheiro e não reconheço a mulher que me encara. Quando surgiram aquelas rugas profundas ao redor dos meus olhos? Quando meu cabelo, antes castanho, ficou completamente grisalho? 68 anos. Um número que sempre pareceu tão distante quando eu ensinava os sonetos de Shakespeare e os romances de Jane Austen. Meu nome é Beatrice Pellegrini e dediquei 37 anos da minha vida ao ensino de literatura inglesa no Shoreline College, uma pequena cidade costeira onde o cheiro de sal se mistura com o aroma do café de inúmeras cafeterias e com o tilintar das buzinas das bicicletas enquanto os alunos correm para as aulas. Agora que estou aposentada há 5 anos, esses sons são apenas lembranças. Termino minha rotina matinal e desço para o primeiro andar da minha pequena, mas aconchegante casa. Aqui, cada objeto conta uma história. Os livros que meu marido Edward e eu colecionamos ao longo da vida. O pôster do nosso primeiro encontro no teatro. Fotos do nosso filho Fletcher em diferentes fases da vida. Edward morreu de ataque cardíaco quando Fletcher tinha 14 anos. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. O telefonema do hospital, a dormência, a confusão nos olhos do meu filho quando tentei explicar a ele que seu pai nunca mais voltaria. Após o funeral, prometi a mim mesmo que faria tudo o que pudesse para dar a Fletcher a melhor educação e todas as oportunidades de vida que Edward e eu tínhamos planejado para ele. Trabalhei horas extras, fiz cursos extras e projetos de pesquisa, e economizei para pagar uma escola de prestígio e, depois, uma universidade. Fletcher era um garoto inteligente. Ele herdou a mente analítica do pai e minha atenção aos detalhes. Faculdade de Administração, mestrado em Finanças, um emprego em uma grande empresa de investimentos. Eu tinha orgulho de cada uma de suas realizações. E então Olivia apareceu. Um telefonema interrompe meus pensamentos. Estremeço ao olhar para a tela. Falando do diabo, ou melhor, da noiva do diabo. Bom dia, Beatrice, sua voz é doce. Mas há muito tempo aprendi a reconhecer as notas artificiais. Como você está se sentindo hoje? Tudo bem, obrigada, Olivia, respondo neutramente. Fico feliz em saber. Fletcher me pediu para descobrir se você recebeu todos os documentos do advogado do seu primo. Só estamos preocupados que você possa ser enganado e perder a herança. Você sabe quantos golpistas existem hoje em dia, principalmente quando se trata de idosos. Lá vamos nós. Fazendo apenas 3 dias do funeral da minha prima, e eles já estão interessados na herança dela. Imogen era uma artista conhecida em certos círculos. Não éramos particularmente próximas quando ela era viva. Ela preferia Paris e Nova York à nossa praia tranquila. Mas nós nos apreciávamos e, para surpresa de todos, inclusive a minha, ela me deixou não apenas uma coleção significativa de suas obras, mas também uma quantia substancial de dinheiro. Está tudo bem, Olivia. O Sr. Harrington é muito competente, respondo, tentando disfarçar minha irritação. Já tenho os documentos, e todos os fundos foram transferidos para minha conta. Uma pausa momentânea. Quase consigo vê-la franzindo os lábios enquanto considero o próximo passo. Maravilhoso. O Fletcher vai ficar muito feliz. Aliás, ele queria conversar com você sobre a possibilidade de investir o dinheiro. Ele tem vários projetos muito promissores. E o seu dinheiro pode gerar um excelente retorno em vez de ficar parado numa conta. Meu dinheiro, não uma herança, não fundos, mas meu dinheiro. Como se seu único valor estivesse em sua capacidade de trabalhar para o meu filho. Obrigada pela preocupação, mas já tenho planos para esse dinheiro, digo com firmeza. Sério, um tom de aço se insinua em sua voz. E o que são, se não se importa que eu pergunte? Respiro fundo. Estou ensaiando essa conversa na minha cabeça há dias. Pretendo comprar e reformar uma casa vitoriana na Rua Macova e transformá-la em um pequeno centro cultural, um espaço para exposições da obra de Imogen, noites literárias e talvez pequenos programas educacionais para crianças locais. O silêncio do outro lado da linha é tão eloquente que quase consigo ouvir os planos de Olivia ruindo. Beatrice, ela finalmente diz, fingindo preocupação, tem certeza de que é sensato na sua idade assumir um projeto desses? Restauração e organização são uma tarefa gigantesca. E então, o que acontecerá com a casa quando, você entende? Não seria melhor deixar seu legado para sua família?
Por família, ela não se refere a mim, nem aos meus netos, mas ela mesma e a Fletcher. 17 anos de casamento, e eu ainda não passo de uma fonte de recursos em potencial para ela. Sinto-me ótimo, Olivia, e pretendo viver o suficiente para ver este projeto se concretizar. Quanto ao futuro, tudo estará claramente definido no meu testamento. Ouço-a respirar fundo. Claro, claro, diz ela rapidamente, mudando de tática. Só estamos preocupados com você. Aliás, gostaríamos de convidá-la para jantar na sexta-feira em um novo restaurante na Orla. Precisamos ter uma conversa séria sobre o futuro. Com a família toda. A família inteira. Isso significa uma noite de comentários sarcásticos de Olivia, a concordância silenciosa de Fletcher com tudo o que sua esposa diz e olhares condescendentes dos meus netos. Eleanor e Theodore são crianças maravilhosas por natureza, mas a influência dos pais, especialmente da mãe, os tornou frios e distantes comigo. Certo, concordo, já sabendo que vou me arrepender. Que horas? 6h30, o restaurante se chama L.O.D. Azur. Reservamos uma mesa para 6. Por 6? Pergunto surpreso. Sim. Meu colega do escritório de advocacia e a esposa dele também estarão lá. Eles estão muito ansiosos para conhecê-lo. Ótimo. Testemunhas para o que ela estiver planejando. Olivia nunca faz nada sem motivo. Até mais, Olivia, digo, encerrando a conversa. Ao desligar o telefone, sinto uma tensão familiar nas têmporas. Toda conversa com minha nora me deixa com essa sensação. Olho para o relógio. São quase 11 horas. Tenho um compromisso com um corretor de imóveis ao meio-dia para ver aquela casa vitoriana. Ao sair de casa, noto o menino vizinho mexendo na bicicleta. Lembro-me do Fletcher naquela idade, tão concentrado quanto consertava alguma coisa. O que mudou? Quando meu menino gentil e curioso se transformou em um homem que deixa a esposa manipulá-lo e humilhar a própria mãe. A casa na rua Macova é impressionante, mesmo em seu estado de abandono. É uma mansão vitoriana de 3 andares com uma torre, uma varanda e vitrais. O corretor, Sr. Dawson, está visivelmente nervoso enquanto me mostra os cômodos dilapidados. Senhora Pellegrini, tenho que admitir, este lugar precisa de grandes reparos. O telhado está vazando. Há problemas com a fiação, sem falar no encanamento. Vejo potencial, não problemas, Sr. Dawson, interrompo, tetos altos, cômodos lindamente proporcionados, painéis de madeira originais. Esta casa tem alma. Mas o custo da restauração pode exceder o valor da casa em si, ele alerta. Sei que o dinheiro não é o fator principal neste caso. Esta casa é perfeita para o centro cultural que pretendo criar. O Sr. Dawson parece perplexo. Provavelmente não é sempre que uma viúva de 68 anos compra uma mansão em ruínas para realizar projetos ambiciosos. Se tiver certeza, acho que podemos começar a redigir o contrato na semana que vem. A caminho de casa, sinto uma onda incomum de energia. Pela primeira vez em muito tempo, tenho um projeto próprio que não tem nada a ver com ensino ou responsabilidades familiares. Algo que será inteiramente meu. O telefone toca novamente, interrompendo meus pensamentos. Desta vez, é Fletcher. Mãe, sua voz soa tensa. A Olivia disse que você vai comprar uma casa velha. Oi, Fletcher. Sim, é isso mesmo. Acabei de dar uma olhada. Mas por quê? Esse projeto parece muito ambicioso e caro. É meu dinheiro, Fletcher, digo calmamente. E minha vida. Mãe, seu tom se torna condescendente. Ninguém está dizendo que o dinheiro não é seu, mas você precisa pensar no futuro. Nos seus netos. Ah, estou pensando no futuro, respondo. No legado que quero deixar. O Centro Cultural servirá à comunidade por muitos anos. Olivia diz que é só um capricho, que você está. Ele gagueja, que você está tentando provar que ainda tem algum controle. Aí está. Não são as palavras dele, mas ele as diz como sempre, expressando os pensamentos da esposa. Diga a Olivia que eu adoraria discutir isso durante o jantar na sexta-feira, digo, tentando manter a calma. Agora, com licença, preciso ir. Tenho uma reunião com a designer de interiores. É mentira,
mas preciso encerrar essa conversa. Ok, ele concorda relutantemente. Te vejo sexta. Naquela noite, estou sentada na varanda olhando álbuns de fotos antigos. Aqui está Fletcher aos 5 anos na praia, construindo um castelo de areia. Aqui está ele aos 12, recebendo um prêmio em uma feira de ciências. Aqui está sua formatura na faculdade. Estou ao lado dele, tão orgulhosa. E aqui estão as fotos do casamento. Olivia em um vestido elegante, radiante e confiante. Mesmo assim, era possível ver em seus olhos aquela fria e calculista atitude que eu preferia ignorar. Meus pensamentos são interrompidos pela campainha. Para minha surpresa, meus netos estão parados na porta. Theodore, de 16 anos, e Eleanor, de 12. Vovó, Theodore acena com a cabeça, reservado. Ele é alto para a idade, com os olhos sérios de Edward. Mamãe me pediu para te convidar para jantar. Ela esqueceu de mencionar que é um restaurante com código de vestimenta. Ah, aí está. Uma dica sutil de que minhas roupas habituais podem não ser apresentáveis o suficiente para o círculo deles. Obrigada, Theo, sorriu. Gostaria de entrar um minuto? Eleanor troca olhares com o irmão. Ela tem o cabelo escuro da Olivia, mas os meus olhos verdes. Não temos muito tempo, diz ela num tom que sem dúvida é copiado da mãe. Nosso motorista está esperando. Claro, concordo, tentando esconder minha decepção. Te vejo sexta. A propósito, acrescenta Theodore, já a meio caminho do carro, a mamãe disse que você recebeu uma espécie de herança e agora quer gastá-la numa casa velha. É verdade? Sim, estou planejando criar um centro cultural, respondo, observando a reação deles. Parece chato, Eleanor dá de ombros. O que vai ter lá? Pergunta Theodore inesperadamente. Um espaço de exposição para as pinturas do meu primo, noites literárias, programas educacionais, talvez um pequeno cinema para exibir clássicos e filmes de arte. Algo parecido com interesse passa pelo rosto de Theodore, mas ele rapidamente o disfarça. Isso provavelmente vai custar uma fortuna, comenta. Talvez, concordo. Mas tenho economias, e a herança da Imogen é bem substancial. Mamãe diz que não é sensato começar projetos como esse na sua idade, Eleanor repete, copiando a entonação de Olivia. O que você acha, Eli? Pergunto gentilmente. Ela parece confusa enquanto isso, aqui está a versão corrigida do roteiro com pontuação e parágrafos. Confusa, como se raramente lhe pedissem a opinião. Eu não sei, diz ela finalmente. Acho que é problema seu. É uma pequena vitória, mas ainda assim. Temos que ir, diz Theodore, olhando para o relógio. A mamãe vai ficar chateada se a gente se atrasar para o tênis. Eu os vejo entrando em uma SUV preta com vidros escuros. Meus netos são tão próximos em sangue, ao mesmo tempo, tão distantes emocionalmente. O que eles sabem sobre mim além do que ouvem dos pais? Sabem que eu costumava escrever poesia? Que adoro o jazz dos anos 1940? Que posso fazer a melhor torta de mirtilo do mundo com a receita da minha avó? Na sexta-feira, usei o vestido azul escuro que comprei para o último simpósio literário, onde fiz uma apresentação. É simples, elegante e sem frescuras. Exatamente o que é exigido pelo código de vestimenta do restaurante que Theodore mencionou. No caminho, penso na conversa que terei pela frente. Seja lá o que Olivia tenha planejado, preciso manter a calma e a firmeza. Este dinheiro é meu e só eu decidirei como usá-lo. O azul coach é exatamente como eu esperava, pretensioso com ares de chique europeu. O maitre me leva a uma mesa onde Fletcher, Olivia, as crianças e outro casal, obviamente colegas de Olivia, já estão sentados. Aqui está a nossa Beatrice, exclama Olivia, levantando-se para me cumprimentar. Estamos muito felizes que você tenha se juntado a nós. Conheça Gregory e Verônica Shepard. Gregor é sócio do nosso escritório de advocacia especializado em direito imobiliário. Direito de propriedade, é claro. Troco apertos de mão com os Shepards, notando o olhar avaliador de Verônica. Muito prazer em conhecê-los, digo, sentando-me ao lado de Eleanor. Beatrice lecionava literatura inglesa no Shoreline College, explica Olivia, com a voz claramente carregada de condescendência. Ela está aposentada agora, mas ainda é muito ativa. Imagina só,
Ela vai restaurar uma antiga casa vitoriana e transformá-la em algum tipo de centro cultural? Parece ambicioso, comenta Gregory com um sorriso profissional. Quem está cuidando da parte jurídica do projeto? Registro de propriedade, impostos, seguro são questões bem complicadas. Tenho um advogado, Sr. Harrington, respondo. Ele cuida dos meus negócios há muitos anos. Harrington, Gregory franze a testa. Não sei se o conheço. Ele é de uma empresa grande. Ele é um advogado independente, eu digo, e muito competente. Mãe, Fletcher interrompe, talvez você devesse considerar uma abordagem mais moderna. Gregory poderia recomendar alguém da empresa dele. Lá vamos nós. Vejo-os trocando olhares com Olivia. Tudo está indo conforme o planejado. Obrigada, mas estou muito feliz com o Sr. Harrington, respondo com firmeza. O garçom traz o cardápio, e a conversa se volta para a escolha dos pratos. Percebo Olivia sussurrando algo no ouvido de Fletcher, e ele assente. Vovó, Eleanor me diz inesperadamente, é verdade que sua prima era uma artista famosa? Sim, querida, sorriu, surpresa com seu interesse. Imogen expôs em galerias de Nova York, Paris e Londres. Ela tinha um estilo muito distinto, uma mistura de abstração e simbolismo. E ela deixou todos os seus quadros para você, continua Eleanor. A maior parte da coleção, sim. É por isso que quero abrir uma galeria para que as pessoas possam ver o trabalho dela. Parece desperdício de dinheiro, interrompe Olivia. Essas pinturas poderiam ser vendidas. Li que o trabalho do seu primo está muito valioso no mercado de arte atualmente. É exatamente por isso que não vou vendê-los, retruco. O valor deles só vai aumentar com o tempo. Mas você não está pensando no futuro, diz Fletcher, em deixar algo para as crianças. Estou pensando sobre herança cultural, respondo calmamente, e em criar algo significativo em memória de Imogen. Olivia se inclina na direção do marido e sussurra algo em seu ouvido novamente. Ele escuta atentamente, e vejo sua expressão mudar de dúvida para determinação. Mãe, diz ele, endireitando-se, estamos aqui para ter uma conversa séria sobre o futuro. O seu futuro. Acho que você deveria considerar se mudar para o lar de idosos Golden Harbor. É um lugar muito prestigiado, com assistência médica e programas de entretenimento. Olivia e eu já conversamos com a administração, e eles estão prontos para aceitá-la. Olho para ele, sem acreditar no que ouço. Uma casa de repouso? Eu? Fletcher, sou completamente independente e sã. Por que preciso de uma casa de repouso? É para o seu próprio bem, interrompe Olivia. Estamos preocupados com você. Você mora sozinha, sem supervisão. E o projeto desta casa é muito complicado para alguém da sua idade. Minha idade não me impede de ser ativa e independente, digo, sentindo a raiva crescer dentro de mim. E não preciso de supervisão. Mas a herança, começa Fletcher. Chegamos ao cerne da questão. Você não está preocupado com o meu bem-estar, interrompo. Você está preocupado com o dinheiro da Imogen. Olivia me lança um olhar frio. Beatrice, você está sendo injusta. Nós nos importamos com você. Só queremos garantir que a herança seja usada com sabedoria. Sabiamente, de acordo com os seus padrões, esclareço. Em outras palavras, entrego a você. Fletcher parece envergonhado, mas Olivia permanece fria. Você não pode negar que somos sua família. E é natural que pensemos no futuro das crianças. Também penso no futuro dos meus netos, digo, olhando para Theodore e Eleanor, que assistem à cena com evidente desconforto. É exatamente por isso que quero criar algo significativo que perdure depois de mim. Um centro cultural que sirva à comunidade e carregue o nome da nossa família. Olivia se inclina para Fletcher novamente e sussurra algo em seu ouvido. Vejo seu rosto corar e seus olhos se estreitarem. Seja lá o que ela tenha dito, claramente tocou em algo sensível. Beatrice, interrompe Gregory, sentindo claramente a tensão, talvez haja um meio-termo. Parte dos fundos para o seu projeto, parte para um fundo fiduciário para os netos. Eu poderia ajudar com a papelada. Mas não o estou ouvindo.
Minha atenção está voltada para Fletcher, que me olha com uma expressão que nunca vi em seu rosto antes, uma mistura de raiva e determinação. Não sei o que Olivia sussurrou para ele, mas foi algo que mexeu com algo dentro do meu filho. Continuaremos essa conversa depois do jantar, diz Olivia, notando o garçom se aproximando com uma bandeja. Por enquanto, vamos aproveitar a refeição. E embora ela pareça calma superficialmente, noto um brilho triunfante em seus olhos. Ela está tramando algo. E, a julgar pela expressão no rosto de Fletcher, não é nada bom. Olho para os aperitivos artisticamente preparados que o garçom acaba de trazer: fatias finas de salmão em torradas crocantes, vieiras com molho exótico, tiras de legumes. Tudo parece uma obra de arte, lindo demais para ser comido. Em outra situação, eu teria apreciado a habilidade culinária, mas agora não consigo comer nada. Gregory Shepard fala casualmente sobre sua recente viagem à Europa. Olivia ouve atentamente, ocasionalmente fazendo comentários inteligentes. Fletcher estuda silenciosamente a carta de vinhos, olhando para mim de vez em quando. Os netos estão entretidos em seus celulares. Beatrice, Olivia se dirige a mim de repente, interrompendo a história de Verônica sobre as galerias parisienses. Não a parabenizamos adequadamente pela sua herança. É realmente maravilhoso que Imogen tenha apreciado sua ligação familiar. Suas palavras trazem uma sutil indicação de que eu não mereço essa herança, que havia apenas uma conexão formal entre mim e minha prima. Imogen e eu nos apreciávamos, respondo calmamente. Embora nossos caminhos na vida fossem diferentes. Claro, Olivia concorda. Ela vivia uma vida tão boêmia, viagens, exposições, inúmeros romances, e você se dedicava à carreira acadêmica e à criação do seu filho. Abordagens de vida tão diferentes. Ouço uma comparação velada que não me favorece. Na interpretação dela, a vida de Imogen parece brilhante e plena, enquanto a minha parece entediante e limitada. Cada um escolhe seu próprio caminho, digo, e encontra valor nele. Claro, Olivia concorda rapidamente. E agora, graças à generosidade da Imogen, você tem a oportunidade de mudar de rumo, fazer uma viagem, por exemplo, ou se mudar para uma casa mais confortável, ou investir o dinheiro para garantir uma renda estável. Fletcher acrescenta, juntando-se à conversa: eu poderia ajudar você a escolher um portfólio. Já decidi o que fazer com a herança, lembro a eles. Um centro cultural é um projeto em que venho pensando há muito tempo. Há quanto tempo? Olivia ergue a sobrancelha perfeitamente depilada. Mas Imogen morreu há apenas uma semana. A ideia de criar um espaço cultural surgiu há muito tempo, explico. A herança tornou isso possível. Eu entendo, Olivia concorda com fingida simpatia. O desejo de deixar algum tipo de marca. Na sua idade, é natural. Mais uma vez, a ênfase na minha idade, como se 68 anos fosse velhice, quase uma sentença de morte. Não se trata apenas do legado, digo. Choreline precisa de um espaço como este. Não há nenhuma galeria boa aqui, nenhum lugar para encontros literários. Os jovens não têm para onde ir, exceto shoppings e cinemas. Duvido que os jovens de hoje estejam interessados em noites literárias, comenta Fletcher com um leve sorriso. Você se interessava, lembro a ele. Você adorava poesia no ensino médio. Vejo Olivia olhar rapidamente para o marido, e ele cora levemente. Isso foi há muito tempo, ele descarta. Tempos diferentes, interesses diferentes. A literatura nunca sai de moda, eu digo. As paixões, aspirações e conflitos humanos permanecem inalterados ao longo dos séculos. Parece um sermão, Olivia sorri, mas seu olhar permanece frio. Mas vamos voltar aos assuntos práticos. Restaurar uma mansão vitoriana é uma despesa enorme. Tem certeza de que tem dinheiro suficiente? Fiz todos os cálculos, respondo. A herança é bem substancial. E, no entanto, ela insiste, talvez valha a pena considerar alternativas. Por exemplo, alugar um espaço mais moderno ou colaborar com organizações existentes. A casa vitoriana na Makova é perfeita para o meu conceito, digo com firmeza. Tetos altos, arquitetura linda, história estampada em cada detalhe. Sentimentalismo, suspira Olivia, como se fosse um diagnóstico. Mas um plano de negócios exige racionalidade. Você já elaborou um modelo financeiro e calculou o retorno do investimento?
Um centro cultural não se destina a ser um empreendimento comercial, explico. É uma contribuição para a vida comunitária da cidade. Então, você planeja gastar toda a sua herança sem nada em troca? Olivia parece quase chocada. Essa não é a decisão mais sensata. Haverá um retorno, objetei, mas não em termos monetários, mas sim em enriquecimento cultural e oportunidades educacionais para os jovens. Parece ótimo na teoria, interrompe Fletcher. Mas, na prática, projetos como esse geralmente exigem investimentos contínuos. O prédio precisa de manutenção. A equipe precisa ser paga. Em alguns anos, você pode descobrir que todos os fundos se esgotaram. Tenho um plano para atrair bolsas e patrocínios, digo. Não sou tão ingênuo quanto você pensa. Ninguém acha que você é ingênua, Beatrice, Olivia diz rapidamente. Só estamos preocupadas. Um projeto como este é uma responsabilidade e um fardo enormes em qualquer idade, e na sua? Aos meus 68 anos, perfeitamente saudáveis, finalizo por ela. Estou com saúde perfeita, a mente clara e energia suficiente para qualquer projeto que eu escolher. Por um momento, um silêncio constrangedor reina à mesa. Theodore e Eleanor erguem os olhos dos celulares, claramente intrigados com o tom elevado da conversa. Claro, Beatrice, diz Verônica, conciliadora. Ninguém duvida da sua energia. Você está linda para a sua idade. Para a sua idade é outra frase condescendente que estou começando a odiar. Obrigada, respondo secamente. O garçom traz os pratos principais e, por um momento, a conversa se volta para as habilidades culinárias do chefe. Percebo Olivia sussurrando algo no ouvido de Fletcher, e ele assente, lançando-me um olhar estranho. Mãe, ele diz quando o garçom sai, Olivia e eu queríamos discutir outra opção com você, talvez uma que seja melhor para todos. Estou ouvindo, digo, embora internamente esteja me preparando para outra tentativa de manipulação. E se parte da herança for para o seu projeto, ele sugere, e parte for investida no futuro das crianças, digamos 50-50. Isso não é um acordo, Fletcher, balanço a cabeça. É uma tentativa de ganhar controle sobre o dinheiro que Imogen me deixou. Minha prima queria que eu fizesse o que bem entendesse, e pretendo respeitar a vontade dela. Mas você não está pensando no futuro, ele insiste, com a voz tensa. O que acontecerá com as crianças se... Se o quê? Interrompo. Se eu morrer. Já cuidei da educação deles. O resto é responsabilidade de vocês como pais. Isso é egoísmo, interrompe Olivia, endurecendo o tom. Gastar uma fortuna em um projeto que provavelmente fracassará em vez de garantir o futuro dos seus netos. Egoísta, sinto minha voz se elevar e me esforço para falar mais baixo. É egoísmo exigir dinheiro que não lhe pertence. É egoísmo esperar que eu desista dos meus planos pelos seus. É egoísmo falar da minha morte como se fosse iminente só porque você mal pode esperar para receber sua herança. O rosto de Olivia endurece, mas ela rapidamente recupera o controle e sorri, embora o sorriso não chegue aos seus olhos. Beatrice, você entendeu tudo errado. Nós só nos importamos com você. Não, Olivia, eu digo, olhando-a diretamente nos olhos. Você se importa com o dinheiro da Imogen, e sabe de uma coisa? Esta é uma conversa inútil. Eu já tomei minha decisão, e nenhuma manipulação vai mudá-la. Vejo a raiva passar pelo rosto de Olivia, rapidamente substituída por uma fria e calculista expressão. Ela se vira para Fletcher e sussurra algo em seu ouvido. Não consigo entender as palavras, mas vejo seus lábios se movendo rapidamente e seus olhos fixos em mim. A expressão de Fletcher muda. Suas bochechas ficam vermelhas, seus olhos se estreitam. Seja lá o que Olivia disse a ele, tocou em algo sensível. Ele me olha com uma expressão que eu nunca vi antes, uma mistura de raiva, mágoa e algo mais, algo perigoso. Mãe, diz ele, com a voz trêmula de emoção reprimida. Você sempre faz isso. Você sempre acha que sabe mais, que não somos inteligentes ou responsáveis o suficiente. Mas sabe de uma coisa? Você não é melhor do que nós. Seu precioso projeto é apenas uma tentativa de provar que você ainda importa, uma tentativa patética. Recuo, atordoado com o poder de suas palavras. Fletcher, eu nunca disse. Você nunca disse isso, mas sempre pensou, sua voz se eleva, atraindo a atenção das mesas vizinhas.
Você sempre achou que eu não correspondia às suas expectativas, que eu não era digno. Não merecedor de quê? Pergunto, completamente confuso. Fletcher, do que você está falando? O jeito como você olhava para seu pai, ele diz amargamente, com tanta admiração, e para mim, sempre com uma ponta de decepção, como se eu nunca pudesse se comparar a ele. Estou atordoada. Ele realmente pensou todos esses anos em que o comparei ao Edward? Que estou decepcionada com ele. Fletcher, isso não é verdade, digo, tentando tocar sua mão, mas ele a afasta. Sempre tive orgulho de você. Você está mentindo, ele sibila. Mesmo agora, você está mentindo. Você está decepcionada comigo, com o que me tornei, com a minha família, com os meus filhos. Você não acha que eu seja digno do legado de Imogen? Eu nunca disse isso, protesto, sentindo lágrimas brotando nos meus olhos. Fletcher, por favor, vamos conversar sobre isso com calma. Não aqui, ele ri, mas não é uma risada feliz. No seu precioso centro cultural, ou talvez no túmulo do seu pai, a quem você ainda ama mais do que a mim. Fletcher, fiquei chocado com suas palavras. Como você pode dizer isso? Olivia nos observa com uma satisfação mal disfarçada. Os Shepards parecem constrangidos, mas não fazem nenhuma tentativa de intervir. As crianças ficam paralisadas, com os celulares nas mãos, os olhos arregalados de choque. Estou falando a verdade, continua Fletcher, com a voz agora mais alta do que o normal. Você sempre foi uma mulher fria e controladora. Você sempre soube das coisas. Você sempre esteve certa. E agora quer gastar dinheiro que deveria pertencer à nossa família em algum projeto sem sentido só para provar que ainda importa, que ainda está no controle. Olho para o meu filho e mal o reconheço. Para onde foi meu menino gentil e sensível? Como ele se transformou neste homem raivoso e ressentido? Eu te amo, Fletcher, digo baixinho. Sempre amei e sempre amarei. Mas não vou deixar você falar assim comigo. E não vou deixar você ou Olivia me dizerem como gastar meu dinheiro. Olivia se inclina para Fletcher novamente e sussurra algo em seu ouvido. Vejo seu rosto escurecer, seus olhos se estreitando em fendas. Seja lá o que ela tenha dito, foi como a gota d'água. Você, ele começa, com a voz trêmula de raiva. Você? E então acontece mais rápido do que eu consigo reagir. Fletcher se levanta da cadeira, levanta a mão bruscamente, e sinto uma pancada forte no rosto. A dor queima minha bochecha, e estrelas brilham diante dos meus olhos. Perco o equilíbrio e caio da cadeira no chão duro do restaurante. O mundo congela por um instante. Deito-me no chão, atordoada pela dor e pelo choque. Um silêncio instantâneo se instala ao nosso redor, seguido por uma explosão de vozes. Alguém grita. Alguém chama pelo gerente. Ouço vagamente o grito assustado de Eleanor. Levantando lentamente a cabeça, vejo o rosto de Olivia. Ela não parece chocada. Pelo contrário, vejo uma satisfação fria em seus olhos, rapidamente substituída por uma preocupação teatral quando ela percebe os olhares dos outros clientes. Fletcher permanece paralisado, com as mãos ainda erguidas. Seu rosto reflete uma mistura de emoções, choque, horror e a percepção do que acabará de fazer. Vovó, Eleanor corre em minha direção, com um rosto contorcido de medo. Mãe, sussurra Fletcher, como se só agora tivesse percebido o que aconteceu. Eu não queria. Não sei o que deu em mim. Olho para o meu filho, o homem a quem dei tudo, minha juventude, meus sonhos, meu amor. E naquele momento, algo dentro de mim morre. O táxi para em frente à minha casa. Fico imóvel no banco de trás, incapaz de me forçar a me mexer. O motorista pigarreia. Chegamos, senhora. Sua voz me desperta do meu estupor. Mecanicamente, tiro a carteira, pago e saio do carro. As chaves escorregam dos meus dedos trêmulos enquanto tento abrir a porta da frente. Finalmente, consigo fazer a fechadura funcionar e entro no corredor escuro. Sem acender as luzes, entro na sala e afundo em uma poltrona. O silêncio da casa me pesa, tornando o ocorrido ainda mais irreal. Será que meu filho, meu Fletcher, realmente me bateu? Será que eu estava mesmo deitada no chão de um restaurante caro enquanto as pessoas me olhavam com pena e constrangimento? Minha mão alcança o rosto.
minha maçã do rosto lateja de dor ao menor toque. Amanhã haverá um hematoma, talvez até um inchaço. Como explicarei isso aos meus vizinhos, aos meus conhecidos? O que direi se alguém perguntar? A exaustão me invade e fecho os olhos. Na escuridão, imagens flutuam diante do meu olhar interior, o rosto de Fletcher contorcido de raiva, os olhos frios de Olivia, os olhares assustados dos meus netos e, em algum lugar atrás deles, o sorriso fantasmagórico de Edward, meu marido, que jamais levantaria a mão para mim, que sempre me tratou com amor e respeito. Edward. Nós nos conhecemos em uma noite literária na universidade. Ele estudava arquitetura e eu, literatura inglesa. Éramos unidos pelo amor à poesia de Yeats. Lembro-me de como discutíamos sobre o significado de A Segunda Vinda enquanto caminhávamos pelo parque da universidade. Ele recitou versos de memória, gesticulando com tanta paixão que atraiu a atenção dos transeuntes. E eu olhei para ele e soube que estava me apaixonando por aquele homem apaixonado e sincero. Nosso casamento foi modesto, com apenas 20 convidados em uma pequena igreja nos arredores da cidade. Edward insistiu que trocássemos votos que nós mesmos havíamos escrito. Suas palavras ainda ecoam em meus ouvidos: Beatrice, você é minha rocha e minha inspiração. Prometo respeitar sua independência, apoiar suas aspirações e amá-la na alegria e na tristeza até que a morte nos separe. Éramos felizes, mesmo quando o dinheiro era curto, mesmo quando tínhamos que trabalhar horas extras para pagar as contas. Todo domingo, tínhamos um dia cultural. Íamos a museus, exposições, teatros. Edward dizia que nutrir a alma era tão importante quanto nutrir o corpo. Quando Fletcher nasceu, nossa vida mudou, mas não se tornou menos gratificante. Nós o levávamos para todos os lugares, galerias de arte, exposições de arquitetura, parques e bibliotecas. Edward fazia brinquedos de madeira para ele, e eu lia livros para ele, escolhendo vozes diferentes para os personagens. Fletcher cresceu e se tornou um menino curioso e sensível, com uma imaginação fértil e um coração bondoso. E então chegou aquele dia fatídico. Edward partiu para uma conferência em uma cidade vizinha. O telefonema do hospital veio como um raio do nada, um ataque cardíaco fulminante. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas era tarde demais. Fletcher tinha 14 anos. Ele estava ao meu lado no caixão, alto e magro, com o rosto congelado. Ele não chorou no funeral, não demonstrou nenhuma tristeza. Só à noite ouvi soluços abafados vindos do seu quarto. Eu queria entrar e confortá-lo, mas a porta estava trancada. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou-se para a escola, tomou café da manhã e foi embora sem dizer uma palavra sobre seus sentimentos. Daquele dia em diante, algo mudou em nosso relacionamento. Era como se um muro invisível tivesse se erguido entre nós. Tentei romper com isso. Ofereci-me para conversar, convidei-o para os nossos dias culturais, mas Fletcher recusava cada vez mais, preferindo passar tempo com os amigos. Mergulhei de cabeça no meu trabalho. Fui promovido a chefe de departamento, publiquei vários artigos científicos e comecei a trabalhar numa monografia sobre a influência da literatura vitoriana na prosa contemporânea. Enquanto isso, eu economizava dinheiro para a educação de Fletcher. Estava determinado a dar a ele todas as oportunidades que Edward e eu tínhamos planejado para ele. Ele entrou em uma universidade de prestígio, se formou em economia e conseguiu um bom emprego em uma empresa financeira. Eu tinha orgulho dele, embora notasse que, a cada ano que passava, ele se tornava menos parecido com o menino sensível e curioso que Edward e eu havíamos criado. Tornou-se mais prático, mais focado no sucesso material e menos interessado em arte e literatura. E então ele conheceu Olivia. Ela era assistente no escritório de advocacia que atendia sua empresa, ambiciosa, confiante, de gosto impecável e uma beleza fria. Quando Fletcher a trouxe para me conhecer, senti uma estranha inquietação. Havia algo de calculista em seu sorriso, em seu olhar. Mas Fletcher a olhava com tanta adoração que reprimi minhas dúvidas. O casamento deles foi luxuoso, com mais de 200 convidados, um restaurante caro e um cardápio requintado. Eu me senti deslocada naquela atmosfera de luxo ostentoso. Enquanto os noivos trocavam seus votos tradicionais, não pude deixar de me lembrar das palavras sinceras e sentidas que Edward e eu havíamos trocado. Depois do casamento, Fletcher se distanciou ainda mais.
Nossos encontros se transformaram em jantares formais nos feriados, onde Olivia dominava a conversa e Fletcher concordava silenciosamente com cada palavra dela. Vi como ela gradualmente o isolou de seus antigos amigos, de seus hobbies, de tudo que não se encaixava em sua ideia de uma vida bem-sucedida. Quando nossos netos nasceram, primeiro Theodore, depois Eleanor, eu esperava que isso nos aproximasse ainda mais. Ofereci-me para ajudar com as crianças, queria passar um tempo com elas, transmitir a elas o que eu havia transmitido a Fletcher. Mas Olivia sempre encontrava motivos para limitar nosso contato. As crianças têm atividades, precisam estudar para as provas, temos outros planos. Criei um fundo fiduciário para pagar a educação deles. Era a única coisa que eu podia fazer para garantir o futuro deles. Olivia aceitou com fria gratidão, como se fosse um direito seu. E Fletcher nem tentou se opor enquanto me afastava gradualmente da vida familiar deles. E agora isso, um tapa na cara, uma manifestação física do abuso emocional que sofri por anos, aceitando silenciosamente para manter a ilusão de uma família. A campainha me desperta das minhas memórias amargas. Não me mexo, esperando que o hóspede indesejado vá embora, mas a campainha toca novamente, insistente e exigente. Beatrice, eu sei que você está em casa. Por favor, abra a porta. Reconheço a voz imediatamente. Tabitha Crawford, minha colega de departamento e talvez a única pessoa que posso chamar de amiga de verdade. Nos conhecemos há 30 anos, quando ela veio trabalhar na faculdade, e mantivemos contato desde então, mesmo depois que me aposentei. Luto para me levantar da cadeira, sentindo cada músculo doer. Caminho lentamente até a porta, tentando pensar em uma explicação para o hematoma no meu rosto. Mas quando abro a porta e vejo o rosto preocupado de Tabitha, todas as minhas desculpas desaparecem da minha cabeça. Meu Deus, Beatrice, ela suspira, olhando para minha bochecha. O que aconteceu? Não é nada, tento ignorar. Eu só caí. Não minta para mim, diz ela com firmeza, entrando em casa sem esperar ser convidada. Eu te conheço há 30 anos. Isso não parece uma queda. Ela acende a luz da sala, e eu me encolho com a claridade repentina. Tabitha olha fixamente para minha bochecha, seu rosto endurecendo. Quem fez isso? Ela pergunta sem rodeios. E não diga a ninguém. É claramente um hematoma. Afundo numa cadeira, sentindo de repente que não consigo mais conter tudo. Fletcher, digo baixinho. Meu filho me bateu hoje durante o jantar em um restaurante. Tabitha congela, arregalando os olhos em choque. Fletcher? Mas por quê? O que aconteceu? E então conto tudo a ela, sobre a herança de Imogen, sobre os planos para o centro cultural, sobre a manipulação de Olivia, sobre como ela sussurrou algo no ouvido de Fletcher antes que ele perdesse o controle. Tabitha escuta em silêncio, balançando a cabeça apenas ocasionalmente. Quando termino, ela se levanta e vai até a cozinha. Ouço-a abrir a geladeira, procurando alguma coisa. Você não tem gelo, diz ela, voltando. Vou fazer uma compressa fria com vegetais congelados. Vai reduzir o inchaço. Ela enrola um saco de ervilhas congeladas em uma toalha e pressiona contra minha bochecha. O toque frio é doloroso e agradável. Segure aí por 15 minutos, ela instrui. Enquanto isso, vamos conversar sobre o que você vai fazer a seguir. Fazer? Pergunto. O que você quer dizer? Quer dizer, seu filho cometeu uma agressão, Beatrice, ela diz sem rodeios. Isso é crime. Você pode prestar queixa. Balanço a cabeça. Não, Tabitha, não vou fazer isso. Por que não? Porque ele é seu filho. Isso não é desculpa para a violência. Eu sei, suspiro. É só que, o julgamento, a publicidade, tudo isso. Não quero passar por isso, e não quero fazer o Theo e a Ellie passarem por isso. Tabitha me olha longamente e depois assente. Eu entendo, mas você precisa fazer alguma coisa. Não pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Não vou, digo, e há uma determinação na minha voz que surpreende até a mim. Vou cortar relações com Fletcher e Olivia completamente. Você está falando sério? Tabitha parece surpresa. Tem certeza? Com certeza. Fiz vista grossa à manipulação e à negligência deles por muito tempo.
Durante anos, inventei desculpas para o comportamento de Fletcher, me convencendo de que ele estava apenas sob a influência da esposa. Mas hoje, ele fez uma escolha. Ele escolheu bater na mãe, e deve haver consequências para essa escolha. Tabita assente lentamente, com uma expressão de respeito no rosto. Fico feliz em ouvir isso, Beatrice. Já era a hora. Não será fácil, admito. Eles são minha única família. Não, diz Tabita com firmeza. Família não é só sangue. Família são pessoas que te amam e respeitam, que te apoiam, não te humilham, que se alegram com seus sucessos, não tentam controlar suas decisões. Suas palavras penetram fundo em minha consciência. Quantos anos me apeguei à ilusão dos laços familiares, ignorando o fato de que não tenho uma família de verdade há muito tempo. Desde que Olivia entrou na vida de Fletcher, ela tem destruído metodicamente nosso relacionamento, transformando meu filho em seu fantoche e a mim em um obstáculo inconveniente ao seu controle total. Você tem razão, digo, abaixando a compressa. Mas meus netos. Você pode tentar manter um relacionamento direto com eles, sugere Tabita. Eles têm idade suficiente para entender o que está acontecendo, principalmente depois de hoje. Lembro-me da expressão de Eleanor quando ela saiu correndo do restaurante atrás de mim: choque, ansiedade, confusão e algo mais que não consegui identificar na época, talvez compreensão, a percepção de que algo profundamente errado estava acontecendo. Talvez, concordo. Mas Olivia fará tudo o que puder para evitar isso. Você se subestima, Beatrice, diz Tabita com um sorriso gentil. Ela enrola um saco de ervilhas congeladas em uma toalha e pressiona contra minha bochecha. O toque frio é doloroso e agradável. Segure aí por 15 minutos, ela instrui. Enquanto isso, vamos conversar sobre o que você vai fazer a seguir. Fazer? Pergunto. O que você quer dizer? Quer dizer, seu filho cometeu uma agressão, Beatrice, ela diz sem rodeios. Isso é crime. Você pode prestar queixa. Balanço a cabeça. Não, Tabita, não vou fazer isso. Por que não? Porque ele é seu filho. Isso não é desculpa para a violência. Eu sei, suspiro. É só que, o julgamento, a publicidade, tudo isso. Não quero passar por isso, e não quero fazer o Theo e a Eli passarem por isso. Tabita me olha longamente e depois assente. Eu entendo, mas você precisa fazer alguma coisa. Não pode simplesmente fingir que nada aconteceu. Não vou, digo, e há uma determinação na minha voz que surpreende até a mim. Vou cortar relações com Fletcher e Olivia completamente. Você está falando sério? Tabita parece surpresa. Tem certeza? Com certeza. Fiz vista grossa à manipulação e à negligência deles por muito tempo. Durante anos, inventei desculpas para o comportamento de Fletcher, me convencendo de que ele estava apenas sob a influência da esposa. Mas hoje, ele fez uma escolha. Ele escolheu bater na mãe, e deve haver consequências para essa escolha. Tabita assente lentamente, com uma expressão de respeito no rosto. Fico feliz em ouvir isso, Beatrice. Já era a hora. Não será fácil, admito. Eles são minha única família. Não, diz Tabita com firmeza. Família não é só sangue. Família são pessoas que te amam e respeitam, que te apoiam, não te humilham, que se alegram com seus sucessos, não tentam controlar suas decisões. Suas palavras penetram fundo em minha consciência. Quantos anos me apeguei à ilusão dos laços familiares, ignorando o fato de que não tenho uma família de verdade há muito tempo. Desde que Olivia entrou na vida de Fletcher, ela tem destruído metodicamente nosso relacionamento, transformando meu filho em seu fantoche e a mim em um obstáculo inconveniente ao seu controle total. Você tem razão, digo, abaixando a compressa. Mas meus netos. Você pode tentar manter um relacionamento direto com eles, sugere Tabita. Eles têm idade suficiente para entender o que está acontecendo, principalmente depois de hoje. Lembro-me da expressão de Eleanor quando ela saiu correndo do restaurante atrás de mim: choque, ansiedade, confusão e algo mais que não consegui identificar na época, talvez compreensão, a percepção de que algo profundamente errado estava acontecendo. Talvez, concordo. Mas Olivia fará tudo o que puder para evitar isso. Você se subestima, Beatrice, diz Tabita com um sorriso gentil. Você sempre foi uma mulher forte.
Lembra como lutou para incluir autoras no programa de literatura? Como defendeu sua dissertação diante de uma banca de conservadores veteranos? Como conseguiu criar seu filho sozinha enquanto construía uma carreira acadêmica? Sorriu levemente, lembrando-me daqueles tempos. Sim, eu já fui forte. Essa força ainda está em você, continua Tabitha, como se estivesse lendo minha mente. Você simplesmente deixou Olivia e Fletcher te convencerem de que é fraca, dependente, e que precisa da orientação e do controle deles. Você provavelmente tem razão, suspiro. Eu estava com tanto medo de perder a conexão com meu filho que estava disposta a suportar qualquer coisa. Mas hoje, algo quebrou, algo irreparável. E isso é para o seu bem, diz Tabitha com firmeza. Às vezes, é preciso destruir algo para reconstruí-lo, algo mais saudável, mais honesto. Ela se levanta e vai até a cozinha. Ouço a chaleira fervendo. Alguns minutos depois, ela volta com 2 xícaras de chá aromático. Aqui, diz ela, me entregando uma. Camomila com mel. Vai te ajudar a se acalmar. Pego a xícara, sentindo o calor penetrar na porcelana e nos meus dedos frios. Obrigada, Tabitha, por tudo, por vir, por ouvir. Não me agradeça, ela me dispensa com um gesto. É para isso que servem os amigos. Aliás, como você sabia que eu estava em casa? Aconteceu alguma coisa? Tabitha toma um gole de chá e me olha por cima da borda da xícara. Verônica Shepard me ligou. Somos do mesmo. Depois que ela sai, fico um bom tempo parada na janela, observando Shoreline à noite. As luzes da cidade refletem nas águas escuras da baía, criando a ilusão de um céu estrelado debaixo d'água. Edward adorava essa vista. Ele disse que, em momentos como aquele, se sentia conectado com o mundo inteiro, com o passado e o futuro ao mesmo tempo. O que você faria, Edward? Pergunto a mim mesma. O que você faria no meu lugar? Quase consigo ouvir sua voz, calma e confiante. Você sabe a resposta, Beatrice. Sempre soube. E é verdade. No fundo, sei o que preciso fazer: romper com os relacionamentos tóxicos que envenenaram minha vida por anos, focar em um projeto que beneficie a sociedade e seja um memorial digno para a imagem, tentar estabelecer contato direto com meus netos, se eles quiserem, e começar um novo capítulo na minha vida sem manipulação, sem humilhação, sem medo de perder o que já foi perdido há muito tempo. Minha bochecha ainda dói, lembrando-me do que aconteceu. Mas, estranhamente, essa dor física traz clareza. É como se o golpe de Fletcher tivesse quebrado não só a minha maçã do rosto, mas também as ilusões que eu acalentava há tanto tempo, ilusões sobre a família, sobre meu filho, sobre meu próprio papel na vida deles. Volto para o meu quarto e me preparo lentamente para dormir. Amanhã será um novo dia, um dia em que começarei a viver uma nova vida com novos objetivos, com uma nova compreensão de mim mesma e dos meus relacionamentos. E, pela primeira vez em muito tempo, não sinto medo do futuro, mas um alívio estranho e inesperado. É como se um fardo pesado que carrego há anos finalmente tivesse caído dos meus ombros, permitindo-me endireitar-me e respirar fundo. O sol da manhã ilumina a minha cozinha enquanto preparo um chá. Uma semana se passou desde aquela noite horrível no restaurante. O hematoma na minha bochecha ficou amarelado, mas ainda está visível. Parei de escondê-lo sob camadas de base. Deixe as pessoas verem. Deixe-as fazer perguntas. Não vou mais guardar segredos só para manter as aparências. O telefone toca pela 3ª vez esta manhã. Eu sei quem é. Fletcher está tentando me ligar desde que não apareci para o jantar em família no domingo. Não atendo. Não estou pronta para ouvir a voz dele, suas desculpas. Talvez eu nunca esteja pronta. Em vez disso, reviso os documentos que preparei para a reunião de hoje com o Sr. Harrington, meu advogado de longa data. Ele é um homem idoso e seco, com uma reputação impecável e uma mente afiada. Ele cuida dos meus assuntos jurídicos desde a faculdade, ajudou a criar um fundo fiduciário para meus netos e agora vai alterar meu testamento. A campainha interrompe meus pensamentos. Parado na porta, um mensageiro traz um buquê de lírios brancos, minhas flores favoritas. Sei de quem são antes mesmo de abrir o cartão. Mãe, me desculpe. Não sei o que deu em mim. Por favor, vamos conversar. Fletcher. Coloco o buquê na mesa do corredor.
Lírios brancos eram as flores favoritas de Edward. Ele me dava em todos os aniversários de casamento. Fletcher sabe disso. Ele sabe que elas têm um significado especial para mim. É fácil manipular sentimentos usando símbolos como esses, mas não vou mais cair nesses truques. As chaves do meu carro já estão na minha mão. Minha pasta está no meu ombro. Hoje é um dia importante, e nenhum gesto sentimental vai me desviar do caminho que escolhi. O escritório do Sr. Harrington fica em um prédio antigo no centro de Shoreline. A secretária, que me conhece há muitos anos, sorri calorosamente e imediatamente me conduz à sala. Senhora Pellegrini, o Sr. Harrington se levanta para me cumprimentar. Estou feliz em vê-la, embora as circunstâncias não sejam as mais agradáveis. Expliquei brevemente a situação por telefone quando marquei a consulta, mas agora, sentado em seu escritório, conto tudo em detalhes, sobre a herança da Imagigem, o conflito com meu filho e minha nora e o abuso físico. Este é um assunto sério, diz o Sr. Harrington quando termino. Você poderia registrar um boletim de ocorrência. Não, balanço a cabeça. Não quero um processo judicial. Só quero mudar o testamento e garantir que a herança da Imagigem seja usada como pretendo. Ele concorda compreensivamente. Nesse caso, precisaremos redigir um novo documento. A versão atual, se bem me lembro, deixa tudo para o seu filho, com a condição de que seja criado um fundo fiduciário para os seus netos. Sim, confirmo. Agora, quero que o centro cultural que estou criando seja o principal beneficiário. A casa, o acervo de arte, a biblioteca, tudo deve ser doado para uma fundação que administre o centro. O Sr. Harrington faz anotações em seu caderno. E quanto aos pertences pessoais, às economias? Faço uma pausa. Pertences pessoais que não sejam relacionados ao centro podem ser distribuídos entre os netos quando atingirem a maioridade. Quanto às economias, faço uma pausa, metade deve ir para a fundação para apoiar as atividades do centro, um quarto para bolsas de estudo adicionais para meus netos, caso queiram. Depois que ela sai, fico um bom tempo parada na janela, observando Shoreline à noite. As luzes da cidade refletem nas águas escuras da baía, criando a ilusão de um céu estrelado debaixo d'água. Edward adorava essa vista. Ele disse que, em momentos como aquele, se sentia conectado com o mundo inteiro, com o passado e o futuro ao mesmo tempo. O que você faria, Edward? Pergunto a mim mesma. O que você faria no meu lugar? Quase consigo ouvir sua voz, calma e confiante. Você sabe a resposta, Beatrice. Sempre soube. E é verdade. No fundo, sei o que preciso fazer: romper com os relacionamentos tóxicos que envenenaram minha vida por anos, focar em um projeto que beneficie a sociedade e seja um memorial digno para a Imagigem, tentar estabelecer contato direto com meus netos, se eles quiserem, e começar um novo capítulo na minha vida sem manipulação, sem humilhação, sem medo de perder o que já foi perdido há muito tempo. Minha bochecha ainda dói, lembrando-me do que aconteceu. Mas, estranhamente, essa dor física traz clareza. É como se o golpe de Fletcher tivesse quebrado não só a minha maçã do rosto, mas também as ilusões que eu acalentava há tanto tempo, ilusões sobre a família, sobre meu filho, sobre meu próprio papel na vida deles. Volto para o meu quarto e me preparo lentamente para dormir. Amanhã será um novo dia, um dia em que começarei a viver uma nova vida com novos objetivos, com uma nova compreensão de mim mesma e dos meus relacionamentos. E, pela primeira vez em muito tempo, não sinto medo do futuro, mas um alívio estranho e inesperado. É como se um fardo pesado que carrego há anos finalmente tivesse caído dos meus ombros, permitindo-me endireitar-me e respirar fundo. O sol da manhã ilumina a minha cozinha enquanto preparo um chá. Uma semana se passou desde aquela noite horrível no restaurante. O hematoma na minha bochecha ficou amarelado, mas ainda está visível. Parei de escondê-lo sob camadas de base. Deixe as pessoas verem. Deixe-as fazer perguntas. Não vou mais guardar segredos só para manter as aparências. O telefone toca pela terceira vez esta manhã. Eu sei quem é. Fletcher está tentando me ligar desde que não apareci para o jantar em família no domingo. Não atendo. Não estou pronta para ouvir a voz dele, suas desculpas. Talvez eu nunca esteja pronta. Em vez disso, reviso os documentos que preparei para a reunião de hoje com o Sr. Harrington, meu advogado de longa data.
Ele é um homem idoso e seco, com uma reputação impecável e uma mente afiada. Ele cuida dos meus assuntos jurídicos desde a faculdade, ajudou a criar um fundo fiduciário para meus netos e agora vai alterar meu testamento. A campainha interrompe meus pensamentos. Parado na porta, um mensageiro traz um buquê de lírios brancos, minhas flores favoritas. Sei de quem são antes mesmo de abrir o cartão. Mãe, me desculpe. Não sei o que deu em mim. Por favor, vamos conversar. Fletcher. Coloco o buquê na mesa do corredor. Lírios brancos eram as flores favoritas de Edward. Ele me dava em todos os aniversários de casamento. Fletcher sabe disso. Ao sair do banco, senti fome e decidi almoçar em um pequeno café à beira-mar. Edward e eu costumávamos vir aqui com frequência. Sentávamos em uma mesa de canto, discutíamos livros e observávamos as pessoas passando. Depois da morte dele, evitei aquele lugar. As lembranças eram muito dolorosas. Mas hoje, algo me atrai para cá. Peço uma salada e um chá, apreciando a vista da baía. É um dia claro e ensolarado, e os barcos deslizam pela água, deixando rastros brancos na superfície azul. A beleza desta paisagem me lembra porque amo tanto Shoreline, porque quero deixar algo significativo aqui. Perdida em meus pensamentos, não noto imediatamente alguém se aproximando da minha mesa. Levanto os olhos e vejo Olivia, impecavelmente vestida, com o cabelo impecável e um sorriso frio. Beatrice, diz ela, sentando-se à minha frente sem esperar ser convidada. Finalmente te encontrei. Olivia, digo, sem conseguir esconder minha surpresa. Como você sabia que eu estava aqui? Shoreline é uma cidade pequena, ela dá de ombros. A Verônica Shepard me ligou e disse que viu você entrando neste café. Faço uma anotação mental para ter mais cuidado ao aparecer em público. A cidade é realmente pequena, e os boatos se espalham rápido. O que você quer? Pergunto sem rodeios. Para conversar, ela responde, ainda com aquele sorriso falso. Fletcher está fora de si de preocupação. Você não atendeu às ligações dele. Você não veio ao jantar de domingo. Acho que os motivos são óbvios, digo, tocando instintivamente minha bochecha. Olivia finge que só agora está percebendo o hematoma. Ah, que horror! Fletcher nunca fez isso antes. Ele não é esse tipo de pessoa, Beatrice. Algo simplesmente se rompeu dentro dele naquele momento. Ele está genuinamente arrependido. Tão genuinamente que ele te enviou em vez de vir pessoalmente? Pergunto sarcasticamente. Ele tem medo que você não queira vê-lo, explica Olivia. E, para ser sincera, eu também estava preocupada com isso. Mas a situação precisa ser resolvida de alguma forma. Pelo bem das crianças, se não por nós. A situação já foi resolvida, Olivia, digo calmamente. Estou rompendo com você e Fletcher de vez. Seus olhos se arregalam ligeiramente. Ela claramente não esperava por isso. Mas isso é impossível. Somos uma família. Não, balanço a cabeça. Famílias são pessoas que se amam e se respeitam. Durante anos, você manipulou meu filho, o colocou contra mim, tentou controlar minhas decisões e meu dinheiro. E agora ele me deu a mão. Isso não é uma família. É um relacionamento tóxico que não pretendo mais sustentar. Olivia muda de tática, com um rosto preocupado. Beatrice, eu entendo que você esteja chateada, e tem todo o direito de estar. Mas decisões tão radicais, essa é uma reação emocional que pode levar a consequências das quais você se arrependerá mais tarde. Pensei nisso com cuidado, respondo. E já tomei medidas concretas. O testamento foi reescrito. Fletcher foi deserdado. O dinheiro da Imagigem foi transferido para uma conta separada a qual ele não tem acesso. O acordo para a compra da casa será finalizado nos próximos dias. Vejo sua expressão mudar de preocupação fingida para uma raiva mal disfarçada. Você não pode fazer isso, diz ela, com a voz endurecida. Fletcher é seu único filho, seu herdeiro legal. Ele pode contestar o testamento. Deixe-o tentar, dou de ombros. Ele tem poucas chances de vencer, dadas as circunstâncias, e um julgamento público onde o fato de sua violência venha à tona dificilmente refletirá bem na carreira dele ou na sua reputação na sociedade. Olivia aperta os lábios formando uma linha fina.
Você não entende o que está fazendo. Esta decisão vai prejudicar não só a nós, mas também as crianças. As crianças não têm nada a ver com o nosso conflito, digo com firmeza. Já providenciei a educação delas por meio de um fundo fiduciário, e o Novo Testamento prevê fundos adicionais para elas. Mas elas receberão esse dinheiro diretamente, sem o seu controle. Você não tem o direito de interferir na maneira como criamos nossos filhos, Olivia Sibila, esquecendo seu papel de cunhada atenciosa. Não estou interferindo, respondo calmamente. Estou apenas garantindo o futuro deles e deixando a porta aberta para que se comuniquem comigo se quiserem, quando crescerem e puderem tomar suas próprias decisões. Olivia me olha com ódio indisfarçável. Você vai se arrepender, Beatrice. Talvez, concordo, mas não tanto quanto eu me arrependeria de continuar a suportar humilhação e abuso por causa da ilusão de uma família. Ela se levanta abruptamente, mas antes de sair, inclina-se para mim e diz baixinho, quase num sussurro: sabe o que eu disse a Fletcher naquela noite? Que você sempre achou que ele era indigno do sobrenome Pellegrini. Que você me disse o quanto estava decepcionada com ele, o quanto gostaria que ele tivesse seguido os passos do pai. Que o dinheiro da Imagigem é a sua maneira de criar um legado digno do nome de Edward, não do de Fletcher. Recuo, chocada. É mentira. Eu nunca disse isso. Que diferença faz? Olivia sorri friamente. Ele acreditou. E sempre acreditará que a mãe o achava indigno. Com isso, ela vai embora, deixando-me atordoado com sua crueldade e manipulação. Agora sei que terminar o relacionamento é a única decisão certa. Essas pessoas nunca vão mudar, nunca vão parar de tentar controlar e manipular. Volto para casa, determinada a terminar o que comecei. Escrevo cartas para meus netos à mão. Nesta era de comunicação eletrônica, parece mais pessoal, mais significativo. Minha carta para Theodore é contida, mas sincera. Explico minhas decisões, expresso minha esperança de que um dia possamos restaurar nosso relacionamento e digo a ele que sempre o amarei, não importa o que aconteça. A carta para Eleanor é mais emotiva. Sinto que ela é mais parecida comigo, sensível, atenciosa, com um mundo interior profundo que ela é forçada a esconder sob a influência da mãe. Escrevo sobre música, literatura e sobre a importância de seguir o coração, mesmo que ele não corresponda às expectativas dos outros. Explico a ambos que minha decisão de romper relações com os pais deles não tem nada a ver com meus sentimentos por eles, que a porta da minha casa estará sempre aberta para eles quando estiverem prontos, que espero um dia mostrar-lhes o centro cultural, contar-lhes sobre o trabalho da Imagigem, compartilhar com eles uma parte da minha vida que seus pais sempre tentaram esconder. Depois de lacrar os envelopes, coloquei-os na prateleira. Enviarei-os mais tarde, quando as coisas se acalmarem um pouco. No momento, isso só pioraria as coisas e provocaria outra onda de raiva em Olivia. À noite, Fletcher liga. Fico olhando para a tela do celular por um longo tempo, lutando contra a vontade de atender, de ouvir sua voz, talvez até de acreditar em seu remorso. Mas me lembro das palavras de Olivia, de sua admissão das mentiras que sussurrou em seu ouvido, e decido que conversar é inútil. Enquanto Fletcher estiver sob a influência de sua esposa, nenhuma reconciliação é possível. Em vez disso, ligo para Tabitha e conto sobre meu encontro com Olivia. Que cobra! Exclama Tabitha. Usando os medos e inseguranças mais profundos de Fletcher contra ele e contra você. Isso é simplesmente cruel, mas eficaz. Suspiro. Ela sabia exatamente o que dizer para deixá-lo louco. E agora? Pergunta Tabitha. Agora, estou seguindo em frente, respondo resolutamente. Estou finalizando o negócio da casa, começando as reformas e me preparando para inaugurar o centro cultural. Estou vivendo minha vida sem olhar para trás, esperando a aprovação ou desaprovação deles. Parece um ótimo plano, diz Tabitha, aprovando. E sabe de uma coisa? Estou orgulhosa de você, Beatrice. Nem todo mundo consegue encontrar forças para romper com um relacionamento tóxico, especialmente um relacionamento familiar. Não foi fácil, admito. E ainda não é fácil. Uma parte de mim ainda espera que Fletcher caia em si, que se lembre de como era antes de Olivia. Ele é um homem adulto, Tabitha me lembra gentilmente. E é responsável por seus atos, independentemente da influência da esposa. Ele fez uma escolha quando levantou a mão para você, e tem que arcar com as consequências dessa escolha. Sei que ela tem razão,
mas o coração de uma mãe não aceita argumentos racionais tão facilmente. Uma parte de mim sempre amará Fletcher, sempre se lembrará do garotinho de olhos brilhantes e coração aberto. Mas tenho que aceitar que aquele menino cresceu há muito tempo e se tornou um homem que mal reconheço. Os próximos dias se passam em meio a uma correria de negócios. Assino os papéis para comprar a casa, encontro-me com o arquiteto que fará a restauração, discuto o conceito de design de interiores com o designer. Cada decisão, cada passo adiante, me dá confiança, confirma que estou no caminho certo. Fletcher continua ligando, mas cada vez com menos frequência. Um dia, notei o carro dele estacionado em frente à minha casa, mas não saí. Deixei que ele pensasse que não estava em casa. Não estou pronta para esta reunião e não tenho certeza se algum dia estarei pronta. Em vez disso, me concentro completamente no projeto do Centro Cultural. Analiso as obras da Imagigen, estudo a história da Casa Vitoriana que em breve será minha e planejo programas literários e educacionais. Isso consome todo o meu tempo e energia, não deixando espaço para pensamentos amargos e arrependimentos. E, estranhamente, quanto mais me dedico a este projeto, menos me defino através do meu papel como mãe de Fletcher ou avó de Theo e Ellie. É como se a cada dia eu redescobrisse Beatrice Pellegrini. Não apenas uma mãe, avó ou viúva, mas uma mulher com suas próprias aspirações, sonhos e objetivos. Uma mulher que pode criar algo significativo, não apenas para sua família, mas para toda uma comunidade. Certa noite, enquanto folheava álbuns de fotos antigos, encontro uma foto tirada um ano antes da morte de Edward. Estamos na praia, o vento bagunçando nossos cabelos, o sol nos cegando, nos fazendo apertar os olhos, mas sorrimos abertamente, sinceramente, felizes. Olho para o meu rosto nesta foto e de repente percebo que, pela primeira vez em muito tempo, sinto ecos daquela felicidade, daquela liberdade interior. Não porque voltei ao passado ou esteja tentando recriar o que foi perdido, mas porque finalmente estou avançando em direção ao futuro que escolhi para mim. 2 semanas após o incidente no restaurante, recebo uma carta oficial do advogado de Fletcher. Em termos jurídicos secos, ele ameaça contestar minhas decisões, exige uma reunião para discutir uma solução mutuamente aceitável e insinua a possibilidade de um exame de meu estado mental. Esta última é particularmente ofensiva, uma tática tipicamente usada contra idosos cujas decisões não agradam a seus familiares. Passo a carta ao Sr. Aringon, que responde em termos igualmente formais, mas com uma indicação inequívoca de que, em caso de processo judicial, serão fornecidas provas de abuso físico por Fletcher, incluindo depoimentos de testemunhas e um relatório médico sobre meu ferimento. Uma resposta chega 3 dias depois. O tom é muito mais suave, e as ameaças de ação judicial desapareceram. Em vez disso, há uma oferta de reunião para reconciliação familiar. Recuso, sabendo que se trata apenas de mais uma tentativa de manipulação. No mesmo dia, chega um enorme buquê de rosas e uma caixa de chocolates, acompanhados de um cartão de Fletcher e Olivia. Com as mais profundas desculpas e esperança de reconciliação. Dou as flores à minha vizinha e os chocolates às crianças que brincam na rua. Nenhum presente me fará mudar de ideia. No domingo, a campainha toca. Fletcher está parado na soleira da porta, pálido, abatido, com olheiras. Quase bato a porta, mas algo em seus olhos, remorso sincero, dor, me faz parar. Mãe, ele diz baixinho, por favor, me escute. Só 5 minutos. Deixo-o entrar, mas não o convido a sentar. Ficamos parados no corredor, olhando um para o outro como estranhos. Vim me desculpar, ele começa. O que eu fiz foi imperdoável. Eu entendo porque você não quer me ver, porque mudou seu testamento. Eu mereci. Sim, você fez, concordo. Mas não foi só aquele soco. Foi o ápice de anos de negligência. Em vez disso, ligo para Tabitha e conto sobre meu encontro com Olivia. Que cobra! Exclama Tabitha. Usando os medos e inseguranças mais profundos de Fletcher contra ele e contra você. Isso é simplesmente cruel, mas eficaz. Suspiro. Ela sabia exatamente o que dizer para deixá-lo louco. E agora? Pergunta Tabitha. Agora, estou seguindo em frente, respondo resolutamente. Estou finalizando o negócio da casa, começando as reformas e me preparando para inaugurar o centro cultural. Estou vivendo minha vida sem olhar para trás, esperando a aprovação ou desaprovação deles.
parece um ótimo plano, diz Tabitha, aprovando. E sabe de uma coisa? Estou orgulhosa de você, Beatrice. Nem todo mundo consegue encontrar forças para romper com um relacionamento tóxico, especialmente um relacionamento familiar. Não foi fácil, admito. E ainda não é fácil. Uma parte de mim ainda espera que Fletcher caia em si, que se lembre de como era antes de Olivia. Ele é um homem adulto, Tabitha me lembra gentilmente. E é responsável por seus atos, independentemente da influência da esposa. Ele fez a mansão vitoriana na rua Makova, outrora abandonada e dilapidada, foi transformada a ponto de ficar irreconhecível. A fachada restaurada, com suas torres e elementos esculpidos, é mais uma vez um deleite para os olhos. No interior, os tetos altos com molduras de estuque foram restaurados. Os painéis de madeira das paredes foram polidos para brilhar, e as lareiras antigas estão novamente funcionais. Ao mesmo tempo, o edifício está equipado com iluminação moderna, controle de temperatura e sistemas de segurança. Uma combinação perfeita de charme histórico e conforto moderno. O térreo abriga uma galeria que expõe as obras de Magician, Mosaic, obras, principalmente de sua série posterior, Se Transformations. As pinturas abstratas, inspiradas no oceano com seus tons profundos de azul e verde, combinam perfeitamente com o tema marítimo de Shoreline. O segundo andar abriga uma biblioteca e um espaço para encontros literários, enquanto o terceiro andar conta com um pequeno auditório e diversas salas de aula para programas educacionais. O centro foi inaugurado há 3 meses e, desde então, cada dia traz novas alegrias e desafios. Os moradores locais demonstram interesse genuíno pela exposição. As noites literárias estão lotando, e já há uma lista de espera para programas educativos para crianças e adolescentes. Contratei uma pequena equipe, um diretor de galeria, um administrador, 2 atendentes e professores para os programas educativos. Mas eu mesmo faço a maior parte do trabalho de organização, o que me traz uma profunda satisfação. Pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou fazendo algo verdadeiramente significativo, não apenas para mim, mas também para a comunidade. Beatrice, o passeio do colégio chega em 15 minutos, Margarete, nossa administradora, espia a galeria. Você está pronta? Sim, claro. Sorriu, ajeitando a gola da blusa. Guiar crianças em idade escolar se tornou uma das minhas tarefas favoritas. Ver os olhos dos adolescentes brilharem ao descobrirem novos horizontes na arte e na literatura me traz uma alegria especial. Margarete é uma das muitas novas conhecidas que se tornaram amigas ao longo do último ano. Bibliotecária aposentada, ela traz sua vasta experiência e amor pelos livros para o centro. Há outros também. Leonard, um artista local que ajuda em exposições. Diana, uma ex-professora de música que organiza noites musicais. Robert, um historiador entusiasmado que dá palestras sobre a história de Shoreline. Este novo círculo de amigos é mais uma bênção inesperada que as mudanças na minha vida trouxeram. São pessoas que compartilham meus interesses e valores, que me respeitam, não pelas minhas conexões familiares, mas por quem eu sou e pelo que faço. Claro, Tabitha continua sendo minha amiga mais próxima. Ela me apoiou em cada passo do caminho, desde o doloroso término do meu filho até a inauguração triunfal do centro. Agora, ela chefia o departamento literário, organizando encontros com escritores, noites de poesia e clubes de discussão. Depois de um passeio com crianças em idade escolar, tem uma reunião com um possível patrocinador, um empresário local interessado em apoiar nosso programa educacional. Em seguida, almoço com membros da Câmara Municipal para discutir a possibilidade de incluir o centro nas rotas turísticas da Shoreline. O dia promete ser movimentado, mas me sinto energizado em vez de cansado. Às vezes me pergunto como teria sido minha vida se Fletcher não tivesse me batido. Se eu tivesse continuado a suportar humilhação e manipulação para manter a aparência de um relacionamento familiar, provavelmente nunca teria encontrado forças para romper com aquele relacionamento tóxico. Eu nunca teria construído o farol. Eu nunca teria descoberto esta nova vida cheia de significado e satisfação. Claro, houve momentos difíceis. Nos primeiros meses após o término com Fletcher, muitas vezes eu acordava no meio da noite me sentindo vazia e perdida. O hábito de ser mãe, avó, o centro da família, não desaparece da noite para o dia. Houve dias em que quase cedi à vontade de ligar, pedir desculpas, tentar consertar as coisas.
Mas cada vez que a tentação se tornava particularmente forte, eu me lembrava da fria satisfação nos olhos de Olivia, das mentiras que ela sussurrava para Fletcher, da mão dele levantada, e percebi que retornar ao antigo relacionamento significaria retornar à antiga humilhação e manipulação. A mansão vitoriana na rua Makova, outrora abandonada e dilapidada, foi transformada a ponto de ficar irreconhecível. A fachada restaurada, com suas torres e elementos esculpidos, é mais uma vez um deleite para os olhos. No interior, os tetos altos com molduras de estuque foram restaurados. Os painéis de madeira das paredes foram polidos para brilhar, e as lareiras antigas estão novamente funcionais. Ao mesmo tempo, o edifício está equipado com iluminação moderna, controle de temperatura e sistemas de segurança. Uma combinação perfeita de charme histórico e conforto moderno. O térreo abriga uma galeria que expõe as obras de Magician, Mosaic, obras, principalmente de sua série posterior, Se Transformations. As pinturas abstratas, inspiradas no oceano com seus tons profundos de azul e verde, combinam perfeitamente com o tema marítimo de Chorelline. O segundo andar abriga uma biblioteca e um espaço para encontros literários, enquanto o terceiro andar conta com um pequeno auditório e diversas salas de aula para programas educacionais. O centro foi inaugurado há 3 meses e, desde então, cada dia traz novas alegrias e desafios. Os moradores locais demonstram interesse genuíno pela exposição. As noites literárias estão lotando, e já há uma lista de espera para programas educativos para crianças e adolescentes. Contratei uma pequena equipe, um diretor de galeria, um administrador, 2 atendentes e professores para os programas educativos. Mas eu mesmo faço a maior parte do trabalho de organização, o que me traz uma profunda satisfação. Pela primeira vez em muitos anos, sinto que estou fazendo algo verdadeiramente significativo, não apenas para mim, mas também para a comunidade. Beatrice, o passeio do colégio chega em 15 minutos. Margarete, nossa administradora, espia a galeria. Você está pronta? Sim, claro. Sorriu, ajeitando a gola da blusa. Guiar crianças em idade escolar se tornou uma das minhas tarefas favoritas. Ver os olhos dos adolescentes brilharem ao descobrirem novos horizontes na arte e na literatura me traz uma alegria especial. Margarete é uma das muitas novas conhecidas que se tornaram amigas ao longo do último ano. Bibliotecária aposentada, ela traz sua vasta experiência e amor pelos livros para o centro. Há outros também. Leonard, um artista local que ajuda em exposições. Diana, uma ex-professora de música que organiza noites musicais. Robert, um historiador entusiasmado que dá palestras sobre a história de Chorelline. Este novo círculo de amigos é mais uma bênção inesperada que as mudanças na minha vida trouxeram. São pessoas que compartilham meus interesses e valores, que me respeitam, não pelas minhas conexões familiares, mas por quem eu sou e pelo que faço. Claro, Tabitha continua sendo minha amiga mais próxima. Ela me apoiou em cada passo do caminho, desde o doloroso término do meu filho até a inauguração triunfal do centro. Agora, ela chefia o departamento literário, organizando encontros com escritores, noites de poesia e clubes de discussão. Depois de um passeio com crianças em idade escolar, tenho uma reunião com um possível patrocinador, um empresário local interessado em apoiar nosso programa educacional. Em seguida, almoço com membros da Câmara Municipal para discutir a possibilidade de incluir o centro nas rotas turísticas. Obrigada, digo, aproximando-me, mas sem ousar abraçá-la. Que bom que você veio. Gostaria de um chá, ou talvez um passeio? Um tour, por favor? Ela concorda. Já dei uma olhada na galeria lá embaixo, mas gostaria de ver tudo. Mostro-lhe o prédio, contando-lhe sobre o processo de restauração, o conceito por trás de cada espaço e os programas que realizamos. Eleanor ouve atentamente, faz perguntas ponderadas, e percebo genuína admiração em seus olhos. Isso é incrível, vovó, diz ela enquanto terminamos nosso passeio no terraço, que oferece uma vista deslumbrante da Bahia. Você fez tudo isso sozinha? Tive uma equipe ótima, sorriu. Arquitetos, restauradores, designers, mas sim, o projeto foi meu do início ao fim. Mamãe disse, ela gagueja, claramente envergonhada, deixa pra lá. O que sua mãe disse? Pergunto gentilmente. Eleanor desvia o olhar para o horizonte, onde o céu encontra o mar. Que foi só um capricho. Que o centro fecharia em 6 meses porque ninguém em Chorelline precisava de um lugar como este. Não estou surpreso.
É típico da Olivia menosprezar a importância do que os outros fazem, especialmente se for bem-sucedido. Bem, parece que ela estava errada, digo sem malícia. Estamos abertos há 3 meses e o número de visitantes está crescendo. Eu sei, Eleanor assente. Minha amiga Zoe veio aqui com a turma dela numa excursão. Ela disse que era o melhor lugar da cidade e que você é incrível falando sobre arte. Esse elogio, transmitido por uma terceira pessoa, me toca mais do que qualquer elogio formal. Obrigada por me dizer isso. Sorriu. Quer voltar para dentro? Está ficando frio aqui fora. Descemos para o meu escritório, onde Margarete já preparou chá e biscoitos. Eleanor senta-se na poltrona perto da janela, envolvendo a xícara com as 2 mãos, como se estivesse tentando se aquecer. Seus pais sabem que você está aqui? Pergunto depois de uma pausa. Ela balança a cabeça. Eu disse a eles que ia para a casa da Zoe estudar para uma prova de história. Entendo, concordo, sem julgá-la pela mentira. Você está se arriscando vindo aqui. Se descobrirem, eu não me importo, diz ela de repente, com firmeza inesperada. Estou cansada de tudo isso, das brigas constantes, da minha mãe controlando todos os meus movimentos, do seu nome ser banido da nossa casa como se você tivesse cometido algum tipo de crime. Escuto em silêncio, dando a ela a chance de desabafar. Desde que vocês pararam de se falar, tudo piorou, ela continua. Meus pais estão sempre brigando. Papai está sempre fora de casa, dizendo que tem muito trabalho para fazer. Mamãe me xinga por qualquer motivo, principalmente comigo. Theo está sempre no quarto, se preparando para a faculdade, como se fosse a única coisa que importasse. Sinto muito, Eli, digo com sinceridade. Deve ser difícil para você. Não são só as discussões. Ela me olha diretamente nos olhos, com uma mistura de dor e determinação. Mãe, ela começou a me tratar do mesmo jeito que te tratou. Ela critica tudo o que eu faço, zomba dos meus interesses, me compara constantemente com os outros. Nada nunca é bom o suficiente. Essa admissão me atinge em cheio. Eu temia que algo assim pudesse estar acontecendo, mas ouvir a confirmação da própria Eleanor é algo completamente diferente. Tipo o quê? Pergunto cautelosamente. Ganhei o 2º lugar em um concurso de música no mês passado, diz ela. Toquei Chopin. Todos disseram que era lindo, mas minha mãe apenas disse: bem, acho que o 1º lugar foi um desafio muito alto para você. Concordo com a cabeça, entendendo muito bem esse tipo de crueldade disfarçada de crítica construtiva. E quando eu disse que queria fazer faculdade de música em vez de direito, ela fez um estardalhaço, suspira Eleanor. Ela disse que música era um hobby, não uma carreira. Que eu estaria tocando em estações de metrô por trocado se não recuperasse o juízo. O que seu pai disse? Pergunto. Nada, ela diz com um sorriso amargo. Ele nunca discute com a mamãe. Ele só fica sentado ali, parecendo que nem está ali. É tão a cara do Fletcher, o jeito como ele se tornou ao longo dos anos de casamento com Olivia, uma sombra do que era antes, um homem sem opiniões ou vontade própria. Eu odeio isso, diz Eleanor de repente, a raiva transparecendo na voz. Eu odeio como ela manipula todo mundo, como ela nos faz sentir pequenos e insignificantes, como ela forçou o papai a desistir de você. Eli, digo gentilmente, seu pai fez a escolha dele. Não quero que você pense nele como uma vítima. Ele é um homem adulto, responsável pelos próprios atos. Ela me olha longamente e depois assente. Você tem razão. É que, às vezes, vejo algo nos olhos dele, saudade, arrependimento, principalmente quando a mamãe começa a me criticar por ser muito parecida com a vovó, ler demais, gostar demais de arte e música. Ser como eu não é a pior coisa do mundo, sorriu. Pelo menos, espero que não. Esse é o melhor elogio que já recebi, diz Eleanor inesperadamente, e seu sorriso me lembra da garotinha que conheci. Conversamos por mais 1 hora sobre música, livros e seus planos para o futuro. Ela quer muito ir para o conservatório e sonha em se tornar pianista profissional. Ela já tem um repertório, estuda com um bom professor, é financiada pelo fundo fiduciário que criei e está se preparando para audições. Vovó, ela diz antes de ir embora, posso vir aqui às vezes? Só para dar uma volta, quem sabe ajudar com alguma coisa. Claro, querida, respondo sem hesitar.
Você é sempre bem-vinda aqui. E se quiser, pode praticar piano na nossa sala de música. Não é tão boa quanto a sua em casa, mas... É lindo, ela interrompe. Eu vi quando, obrigada, digo, aproximando-me, mas sem ousar abraçá-la. Que bom que você veio. Gostaria de um chá, ou talvez um passeio? Um tour, por favor? Ela concorda. Já dei uma olhada na galeria lá embaixo, mas gostaria de ver tudo. Mostro-lhe o prédio, contando-lhe sobre o processo de restauração, o conceito por trás de cada espaço e os programas que realizamos. Eleanor ouve atentamente, faz perguntas ponderadas, e percebo genuína admiração em seus olhos. Isso é incrível, vovó, diz ela enquanto terminamos nosso passeio no terraço, que oferece uma vista deslumbrante da Bahia. Você fez tudo isso sozinha? Tive uma equipe ótima, sorriu. Arquitetos, restauradores, designers, mas sim, ela me abraça impulsivamente, pela primeira vez em muito tempo, e sinto algo caloroso florescer em meu coração. Não há reconciliação com o passado, não, mas a possibilidade de um novo futuro, uma nova conexão baseada não em obrigações ou expectativas, mas em respeito e amor mútuos. Depois que Eleanor vai embora, fico um bom tempo parada na janela, observando a Bahia. O sol se põe no horizonte, pintando o céu e a água em tons de dourado e roxo. A mesma hora que Edward adorava pintar em seus esboços arquitetônicos. A hora mágica, como ele a chamava, quando tudo se transforma, banhado por uma luz especial. Penso em Fletcher, em como ele pode realmente se arrepender da sua escolha, em como o nosso relacionamento acabou. Penso em Olivia, no vazio interior que uma pessoa deve sentir para encontrar satisfação em humilhar os outros. Penso em Theodore, seguindo o caminho que os pais escolheram para ele, sem saber que existem outras possibilidades. Mas, acima de tudo, penso em Eleanor, na sua coragem, na sua determinação em seguir o seu sonho apesar da pressão, em como ela encontrou forças para vir aqui hoje, arriscando a ira da sua mãe. E percebo que não me arrependo de nada. Sim, o rompimento com meu filho foi doloroso, e essa dor nunca vai embora completamente. Mas foi um passo necessário, não apenas para o meu próprio bem-estar, mas também para mostrar a Eleanor que é possível se libertar de relacionamentos tóxicos, começar uma nova vida e ser feliz apesar dos traumas e perdas do passado. Às vezes, a escolha mais sábia é deixar para trás aqueles que te machucaram, mesmo que sejam da família. Não por vingança ou ressentimento, mas por entender que alguns relacionamentos não podem ser curados. Alguns padrões de comportamento não podem ser mudados externamente. E essa verdadeira força não reside em suportar a humilhação em nome da manutenção do status quo, mas na capacidade de recomeçar, de construir algo significativo a partir dos destroços das expectativas destruídas. Afasto-me da janela e noto uma pasta sobre a mesa com documentos que eu estava examinando antes de Eleanor chegar. Candidaturas de artistas que querem expor seus trabalhos em nossa galeria. Entre eles, há vários realmente talentosos, cujos trabalhos ficariam ótimos em nossos corredores. Amanhã, tenho uma reunião com a prefeitura sobre a expansão dos programas educacionais, seguida de uma discussão sobre o Festival de Artes de Verão com Leonor e Diana. A vida continua, cheia de novos projetos, novos conhecidos, novas oportunidades. E nesta nova vida, agora há um lugar para Eleanor. Não como uma neta que vejo nas férias sob o olhar atento de Olivia, mas como uma pessoa próxima com quem estamos construindo nosso próprio relacionamento independente, um relacionamento baseado em respeito mútuo, interesses compartilhados e afeto sincero. Talvez um dia algo semelhante aconteça com Theodore. Talvez até com Fletcher, se ele encontrar forças para se libertar da influência de Olivia, reconhecer seus erros e se tornar uma pessoa independente, não apenas um reflexo dos desejos e ambições da esposa. Mas mesmo que isso não aconteça, sei que minha vida é plena e significativa. Que a decisão que tomei há 1 ano e meio foi a certa, apesar de toda a dor que causou. Que, às vezes, é preciso perder a família de sangue para encontrar a família espiritual. E que, em última análise, são essas conexões, baseadas na escolha, não na obrigação, que trazem a verdadeira satisfação e felicidade.